Você pode até estar gostando do curso até aqui, mas eu acho que é necessário criarmos um senso de urgência. Quando começar? O próprio Warren Buffett, que falando nas aulas passadas, já falou diversas vezes que o tempo e os juros compostos são os melhores amigos do investidor. Você vai entender mais sobre os juros compostos mais à frente, mas o que eu quero lhe mostrar é o como é urgente você começar o quanto antes e como isso pode exponenciar muito. Então faz toda a diferença cada dia que você demora para começar. Afinal, o que você vai mais ouvir por aí é que o grande arrependimento na maioria dos investidores é não ter começado antes. Agora, eu quero te trazer um exemplo para que você possa entender como funciona a mágica dos juros compostos. Como ele é calculado, a gente explica um pouco mais na frente. Mas agora, eu quero te dar esse senso de urgência que eu falei no início. Você vai entender o porquê você precisa começar ontem. Aqui eu acredito que nós temos o melhor exemplo que mostra o como é importante você começar o quanto antes. Ter uma boa rentabilidade é importantíssimo, fazer grandes aportes mensais é importantíssimo, mas nada vai lhe dar o resultado de começar o quanto antes. Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui de uma pessoa que começou aos 18 anos, aportando todos os meses R$170. Então, todo mês ela ia lá e investia R$170. Que é um valor dentro da realidade de boa parte das pessoas que estão aqui assistindo esse curso. Ela tinha uma rentabilidade de 0,83 ao mês em média. Vamos lembrar que essa rentabilidade, ela hoje não é possível de ser alcançada no longo prazo para quem não detém o conhecimento. É uma rentabilidade que é completamente alcançável pelo investidor, principalmente para aquele investidor mais agressivo, que se expõe mais ao risco. Vamos lembrar também que isso é uma rentabilidade média, então com toda certeza houveram meses em que essa pessoa perdeu 2, 3, 4%, como houveram meses que essa pessoa ganhou 5, 6, 7%. E aí, ela passou dos 18 até os 26 anos fazendo aportes todos os meses de R$170. Depois ela parou de fazer aportes e deixou até os 65 anos apenas o seu dinheiro render. E temos aqui um outro exemplo, uma pessoa que aos 18 anos ela não investia, era algo que não fazia parte da rotina dela. E justamente aos 26, quando o exemplo número 1 para de fazer aportes, é quando ela começa a fazer os aportes. Então ela passou 8 anos estagnada, enquanto a outra estava investindo. Veja isso aqui, dos 26 aos 35 anos, a pessoa do exemplo número 2 passou aportando R$170 todos os meses. Enquanto a primeira passou apenas 8 anos botando dinheiro, essa segunda, com a mesma taxa de rentabilidade, passou 39 anos botando dinheiro. Qual será que deve ter sido o resultado final? Quanto cada uma chegou aos 65 anos? Quando a pessoa chegou aos 75 anos, o exemplo número 2 estava com 959 mil, enquanto o exemplo número 1, que apenas investiu durante 8 anos e depois deixou os juros compostos agirem, estava com 1.187.000. Isso é a grande prova de que, mesmo com muito pouco, se você tiver um foco de longo prazo, você pode alcançar grandes rentabilidades. E quem mais vai lhe ajudar isso é começar o quanto antes. Mas a gente tem um terceiro exemplo, que é uma pessoa que ela investiu dos 18 até os 65 sem parar. Ela não fez aquela parada nos 26 e ela não começou nos 26, ela começou nos 18 anos. Essa pessoa chega no final da vida com R$2.147.141,89. Eu acho que esse exemplo deixa muito claro o como é possível você alcançar grandes valores se você tiver um foco no longo prazo. Talvez boa parte das pessoas que estão assistindo essa aula hoje, elas não tenham condições de investir R$170, ou até tenham e digam que isso é o máximo. Mas com toda certeza, um pouco mais na frente, daqui a alguns anos, elas vão poder investir muito mais de R$170. E aí você pode imaginar qual será o resultado se, além de longo prazo, de uma boa rentabilidade, que essa pessoa alcançou esses dois, ela tiver também grandes aportes, os números que ela pode chegar são impressionantes. Eu acho que esse exemplo aqui ele é bem impactante e ele deixa muito claro o quanto você tem que começar hoje, ontem, já ter começado.